Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas no Brasil. Para você que nos acompanha, que gosta de discutir os temas que estão sendo debatidos no Brasil atualmente, você hoje tem a oportunidade de ver aqui uma discussão muito interessante sobre a questão da Amazônia, uma questão que certamente está em voga, não só no Brasil, como no mundo todo. Está todo mundo falando disso, o Brasil virou pauta no mundo inteiro pelo que está acontecendo atualmente na Amazônia. E para discutir esse tema, nós trouxemos hoje aqui mais um colega da carreira de EPPGG, especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Hoje eu converso aqui com Francisco Gaitani. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas, mestre em Administração Pública e Políticas Públicas e doutor em Ciência Política pela London School of Economics. Tem cursos de especialização em diversas temáticas como gestão governamental na ENAP e planejamento municipal e urbano no IBAMA. Exerceu vários cargos no governo federal. Foi presidente da ENAP, foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, secretário de Gestão do Ministério do Planejamento também, coordenador-geral do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD, diretor-geral da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais. Atualmente é coordenador de mestrado profissionalizante em Administração Pública na FGV, EBAP-FGV. Foi também o primeiro presidente da Anesp, né? Ele já esteve aqui no lugar onde eu estou hoje e faltou colocar uma coisinha no currículo dele. A principal coisa ele não colocou, que foi meu professor no curso de formação de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, lá na nossa querida ENAP, né? Lá em 2004, quando eu entrei na carreira. Então, Francisco Gaitani está aqui hoje para conversar sobre a Amazônia, que em Amazônia, apesar dele ter sido secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, para quem não sabe, o secretário executivo é o vice-ministro, né? A Amazônia ela não envolve só uma questão ambiental. O que está acontecendo hoje, ela está em voga em razão das queimadas, né? Que todo ano aconteceu mais, aconteceu menos, a gente não sabe aí, tem divergência de dados aí, tem divergência sobre o que está acontecendo, mas isso não envolve só uma questão ambiental, né? Envolve meio ambiente, envolve defesa, envolve a questão indígena, envolve a questão agrícola, envolve a questão de minas e energia por causa do subsolo. Pelo menos isso, se não houver ainda mais questões de políticas públicas aí na Amazônia. Então, o que está acontecendo agora aí na Amazônia? A gente deve olhar deve priorizar algum desses aspectos para olhar o que está acontecendo na Amazônia, ou não tem um que se sobrepõe aos outros? Uma visão geral do que está acontecendo aí, Gaitani. Bom, Alex, é uma pergunta muito boa porque ela reflete justamente talvez a nossa maior dificuldade em relação à Amazônia, que é a ausência de uma visão integrada. Nós não temos um projeto de desenvolvimento da região. E sem esse projeto de desenvolvimento regional para a Amazônia, essas pautas todas, essas agendas todas, elas disputam, conflitam. E isso dificulta o entendimento, dificulta a priorização e a ação do governo e a compreensão da realidade daquela região. Nós estamos falando de metade da área do Brasil, uma população de 25 milhões de pessoas, e que também tem o que dizer nessa discussão. Nós, quando conversamos hoje sobre a Amazônia, a tendência nossa é nos apegarmos a um ou outro aspecto da discussão. E a Amazônia, no imaginário do global, a imagem símbolo é os pulmões do planeta. Foi uma capa da The Economist, trazia uma arara sobrevoando a Amazônia com esse título. E isso faz o Brasil também um país de interesse diferenciado na mídia internacional. O fato de você ter, na Amazônia, um dos grandes maciços de florestas tropicais remanescentes no mundo, juntamente com o Congo e Indonésia, mas o maior, e o que é importante nas discussões de mudança climática, de sequestro de carbono, de biodiversidade. Lembrando também que a Amazônia não é só brasileira, nós estamos falando de países, um conjunto de países que envolve Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, as Guianas, e um país ainda, uma região ainda que tem muito para ser explorada, desenvolvida, ocupada, mas que não há nesses países uma visão integrada também de desenvolvimento macro-regional. Então, com isso, todo o debate ele envolve uma disputa de prioridades. E essa disputa que a gente vê ocorrendo no momento, lembrando que a pauta de aquecimento global é uma pauta hoje prioritária do ponto de vista das Nações Unidas e dos grandes países do mundo, e que a discussão da Amazônia incide sobre essa pauta. Eu costumava dizer no Ministério do Meio Ambiente que nós temos duas grandes visões extremas da Amazônia. Uma visão de que é um santuário e precisa ser preservado a qualquer custo. Eu brincava que é a visão Avatar. Outra visão de que ela precisa ser ocupada e que o meio ambiente é um estorvo
e que nós temos direito, soberania nacional sobre o território, de fazermos o que bem entendemos com ela, inclusive destruí-la. Essas duas visões extremas, elas polarizam muito o debate e dificultam uma discussão mais qualificada sobre a ocupação e o desenvolvimento da região. E hoje está prevalecendo muito a segunda visão? Eu não saberia te dizer se está prevalecendo. Eu acho que nós temos um governo novo. Essas visões, a polarização delas não são associadas exclusivamente ao atual governo, mas, na verdade, elas traduzem uma dificuldade de formular um projeto para a região. Nós temos hoje, na Amazônia, são 9 governadores, é um terço do Senado Nacional. Esses governadores envolvem uma situação, uma realidade onde a presença do Estado é ainda frágil. Se nós olharmos historicamente, a instituição mais forte na Amazônia é o Exército. Né? Por quê? Pela sua capilaridade, pela sua presença, pela sua organização, pela sua competência na ocupação do território nacional. Se nós olharmos, por exemplo, o combate ao desmatamento, que é uma área importante para o governo, especialmente o desmatamento ilegal, ele só foi possível, historicamente, porque ele engajava o IBAMA, a Polícia Federal, as Forças Armadas, a ABIN, porque naquela região os governos estaduais ainda são muito frágeis, os municípios mais frágeis ainda. Então as estruturas mínimas da administração pública, elas estão pouco presentes na região, o que não significa que não haja outros atores. Nós temos populações indígenas, temos empresas, temos movimentos sociais, organizações religiosas, enfim, está todo mundo lá. Mas a forma de organizar, de processar, discutir, avançar sobre o projeto de desenvolvimento da região é ainda objeto de muita controvérsia. Caso clássico, Zona Franca de Manaus. Nessas discussões, por exemplo, de reforma tributária, a questão como é que fica, é sempre um assunto polêmico. Os níveis de desmatamento, né? Todo ano nós temos uma discussão, como é que está avançando o desmatamento, não está, os programas de apoio de instituições internacionais, tudo isso faz parte da discussão sobre a Amazônia, as queimadas. Né? Agora, depende de você valorizar ou não esses ativos naturais como riqueza. Se você entende que esses ativos fazem parte do patrimônio nacional e que eles precisam ser explorados no melhor interesse do país, é uma história. Se você entende que esses ativos, na verdade, são um estorvo ao processo de ocupação, você tem uma outra visão da região. É diferente. A visão assim do ativo é como explorar também, né? Eu vou chegar lá, por exemplo, preciso da madeira. A madeira é um ativo. Só que se eu retirar toda a madeira, eu retiro uma vez, a floresta não se recompõe, e aí depois não tem mais madeira para retirar. E tem a opção do uso sustentável, como é o látex, por exemplo. Você tira a borracha, mas a seringueira continua ali, você vai usando. A própria madeira, quando foi criado o Serviço Florestal Brasileiro, você trabalha com a perspectiva de manejo sustentável das florestas nativas. Então você explora comercialmente, explora com um ciclo que permite você ter uma exploração rentável, ainda menor do que a exploração do que a gente chama das madeiras exóticas, né? Eucaliptos, pinos e outras, mas que a própria exploração racional da madeira, ela permite a sustentabilidade e a rentabilidade econômica. Mas são atividades que elas, no curto prazo, elas não conseguem competir com a exploração ilegal da madeira, que destrói a floresta. Então, esse é o problema. Você tem uma exploração ilegal, imediatista, rentável, e uma exploração sustentável a médio e longo prazo, que também é rentável, mas que não é tão rentável feita a concorrência ilegal. Né? E aquilo que a gente se discute muito no mercado, no Brasil, a gente parece que ainda tem a mentalidade de colonizador, de exploração. Eu quero ganhar muito, não ganhar sempre. Eu quero ganhar muito agora. Agora, não ganhar sempre. Então, eu desmatar de forma predatória pode me dar um lucro maior agora, mas ao desmatar ou explorar madeira de forma sustentável vai me dar um custo, tem imposto para pagar, tem tudo isso, e vai me dar uma rentabilidade mais que é perene ao longo do tempo, só que não é muito agora. E a gente ainda tem essa coisa, é o que se fazia no começo da colonização, quando se queria plantar açúcar é mais fácil fazer uma queimada do que desmatar, que só que a queimada empobrece o solo. Aí você usa o solo 2, 3 anos, depois tem que mudar para o outro. Né? E isso, lembrando que nossa posição na Acordo de Paris, a proposta brasileira, é uma agenda positiva, é uma agenda de restauração florestal. Justamente é uma aposta no desenvolvimento da integração da agricultura, pecuária e silvicultura. Porque nós temos um potencial imenso de desenvolver a região
com base nessa integração. E o país tem áreas para recuperar, áreas para plantar e conciliar com essa ocupação, com esse manejo sustentável. Agora, tudo isso requer planejamento. E assim, a fronteira agrícola está se expandindo lá no Mato Grosso, a soja está lá nas bordas da Amazônia. Então, é possível a gente pensar em plantar soja, expandir a fronteira agrícola, mantendo a floresta? A moratória da soja foi isso, uma negociação dos produtores de soja com a área ambiental do governo, no sentido dessa exploração ser racional, ser, digamos assim, coordenada. O Código Florestal, que é uma das negociações mais importantes que ocorreram nos últimos anos, do ponto de vista de marco legal do país, ela concilia isso, desde que você preserve a área de preservação permanente, reserva legal, a sua agricultura não há restrição em que ela avance. Inclusive, o que ocorre? A agricultura brasileira ela é uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Então, quando a agricultura brasileira ela se pauta pelo cadastro ambiental rural, pelo previsto no Código Florestal, ela está se credenciando de uma forma a inverter a acusação de protecionismo. Nós temos o nosso agro progressista, o nosso agro moderno, é um agro que ele produz em condições de sustentabilidade que poucos países podem se vangloriar da mesma posição. Agora, não é todo o agro. Por exemplo, na Amazônia, as pessoas se preocupam às vezes com soja, mas na verdade o maior driver, o maior vetor de desmatamento ilegal na Amazônia é a pecuária. Então, na pecuária, você tem outra discussão. Você tem a discussão de pastagens, você pode recuperar as pastagens, tem uma parte dessa recuperação que é natural, ela ocorre relativamente de uma forma extensiva, mas você tem um potencial de intensificar a pecuária de forma que você modere esse processo de ocupação desordenado. Então, esses vetores, pecuária, soja, mineração, pobreza, estradas, barragens, todos esses são vetores de ocupação na região. Tudo depende do como que é feito, né? Já é feito de uma forma racional, ele pode ser feito de forma a conciliar com a preservação e sustentabilidade da natureza. Tá, mas na sua experiência, mesmo a pecuária seria o maior vetor de expansão, vamos dizer assim, contra a floresta, né? Sim. Mas ela acontece desmatando ou queimando? Eu não saberia te responder, Alex, com números precisos, mas nas duas formas. Agora, a queimada tem várias causas. Eu não acho correto assim, você dizer que a causa principal das queimadas são essas. Tem a expansão da pecuária. Não, tem acidente, pode acontecer. Você aqui em Brasília, você vê em algumas épocas do ano... Do lado da minha casa queimou lá no Noroeste esses dias, queimou tudo. E você vai na esplanada, você está em um fog londrino, você não enxerga nada. Mas o que é isso? São as queimadas das regiões ao redor da capital. Então, o problema das queimadas é de outra natureza, é que o Estado tem que estar equipado para combatê-las. E envolve ações coordenadas de batalhões de polícia militar, envolve as Forças Armadas, envolve o IBAMA, envolve o Instituto Chico Mendes, envolve o governo estadual. E é um tipo de problema diferente, né? Não é um comportamento, pode até ter incêndios criminosos aqui e ali, mas a gente tem que tratar numa perspectiva mais ampla. Sim. Como ninguém quer. Acho que até quem quer expandir a fronteira agrícola pecuária não tem interesse em simplesmente destruir por destruir, queimar por queimar, né? Isso aí o que está acontecendo agora, sim, o clima está seco, não é só na Amazônia. Mas todo ano acontece, todo ano tem uma sazonalidade. Tem anos que ela acontece em maiores proporções, anos em menores proporções. O problema é que isso coincidiu com uma polarização de outras questões ligadas ao ambiental que se juntaram todas numa grande crise. Mas, na verdade, são fenômenos distintos. Desmatamento ilegal é uma história, queimadas é outra história, posições do governo sobre a agricultura, sobre o meio ambiente é outra história. E aí é que vem, então, a questão que está sendo colocada hoje, que houve até um embate internacional, dentro do qual as queimadas foram usadas como argumentos dentro desse embate, e disse muito que há um interesse internacional na Amazônia e que esse interesse estaria muito ligado às riquezas do subsolo. Procede isso? Eu ouço isso desde que eu era criança. Tá? A gente precisamos de lendas urbanas, não é bem uma lenda urbana, a Amazônia não é lenda urbana. Todos os países têm interesse nas riquezas naturais de si próprio e dos outros. Desde na época do projeto Civan, se não me engano, do Fernando Henrique, havia essa discussão do mapeamento dos radares, faz parte das disputas internacionais de exploração econômica. As riquezas naturais da Amazônia são do país e a exploração delas está associada com o país pensa o seu modelo de desenvolvimento. Nós temos uma discussão complicada no país sobre, por exemplo, venda de terras para estrangeiros. É uma discussão importante.
participação do capital nacional em mineração ou outras atividades econômicas, biodiversidade. Regulamentamos o patrimônio genético recentemente, a legislação foi aprovada em 2015, e ela reformula uma legislação de 2001 que praticamente inviabilizou a exploração da biodiversidade por medo de captura, de sequestro da nossa riqueza do ponto de vista de biodiversidade. Então, depende muito do marco legal que a gente define para o país. O medo dos outros nunca é um bom conselheiro. Essas paranoias que não vão roubar. Quem é que vai roubar o quê? Ali, as Forças Armadas hoje têm domínio da região do ponto de vista de informação estratégica. Eu acho que o problema é como o país vai ocupar a região e se apropriar dessa riqueza. Lembrando também que alguns problemas da Amazônia, eles não respeitam as fronteiras políticas administrativas. Então, o que acontece nos rios do Peru, que convergem para a Amazônia depois, a exploração de minério, mercúrio, por exemplo, vai afetar a nossa riqueza hídrica e vice-versa. O escudo da Guiana, ou a biodiversidade da Colômbia, os problemas são muito integrados. O Exército ele tem conhecimento, talvez falte, até pela crise econômica, recursos, o contingenciamento está acontecendo em todas as áreas, inclusive nas Forças Armadas, às vezes falta recurso mesmo para estar presente. Mas ali, esse é o país, né? Assim, é um problema de... Quando a economia está respondendo bem, há vários projetos da região. Quando não está respondendo, você depende mais de investimentos estrangeiros. Se nós pegarmos infraestrutura agora, né, você vai discutir infraestrutura no Brasil com os chineses, basicamente. Então, pode ter crise, não ter crise, eles estão investindo estrategicamente no país. Agora, essa paranoia de que vão roubar a nossa riqueza... Então, essa história... O Exército tem lá um estudo, uma presença ainda mapeando, estudando a região subsolo. Fala-se que as ONGs estão atuando muito também na área de pesquisa e fazendo a sua pesquisa paralela. Isso... Olha, as ONGs que eu conheço na Amazônia, elas não têm... Só quem não conhece o trabalho das ONGs da Amazônia que acha essas coisas, porque são ONGs comprometidas com a preservação ambiental, com respeito aos direitos das populações indígenas, demarcação de terras indígenas, preservação do meio ambiente, geração de condições de produção e sustentabilidade dos povos da floresta. É outra agenda. Ah, mas isso... Então, mas não, tem espionagem industrial. A mesma coisa era dita 20 anos atrás, você é mais novo que eu, na época do regime autoritário, essa mesma acusação era atribuída às organizações religiosas. Então, assim, por trás desses grupos religiosos da Amazônia, existe uma espionagem estrangeira para roubar as nossas riquezas minerais. Nossa. Não, mas agora está indo acontecer, inclusive, o sínodo da Amazônia, o Papa está articulando isso aí. Mas por outra motivação. Ou o Papa está querendo roubar as nossas riquezas minerais. Faça-me o favor. Por quê? Veja bem, a questão ambiental, ela hoje adquiriu uma dimensão global. Não é mais uma questão só de um país. Por quê? Porque o que a gente faz aqui afeta os outros. É claro que isso não significa uma questão de soberania, mas significa uma questão de alerta da sociedade internacional sobre o problema. Por que você acha que a Alemanha, Noruega, Reino Unido, França, Holanda, esses países doam recursos para serem investidos na Amazônia? Porque as sociedades daqueles países apoiam os seus governos e apoiam as suas organizações para canalizarem recursos voluntariamente para serem aplicados na região. E porque ele entende que o que vai acontecer aqui pode afetar o equilíbrio global. Esses recursos vêm muito pela ação de ONGs, ou é doado... Agora se fala assim, doar ao governo brasileiro por causa das queimadas, mas isso, vamos dizer, é uma coisa conjuntural. No estrutural, está vindo por meio das ONGs. Não, o estrutural é feito pelas cooperações multilaterais, bilaterais, com a mediação do governo brasileiro. E voltado mais para a preservação ambiental ou para comunidades ribeirinhas, para tudo? Te dou um exemplo de uma discussão que a gente tinha no Ministério do Meio Ambiente. Sou economista de formação, embora ache os projetos de apoio às populações, às ONGs, vários importantes, eu achava importante os projetos escalarem, terem uma dimensão mais estratégica, mais estruturante. Era muito difícil, porque na mentalidade dessas instituições é o trabalho pequeno, do small is beautiful, pontual, que faz diferença. E eu queria uma visão, às vezes, mais assim, maior, mais global da região. Não tem jeito, porque o mindset, a forma de trabalhar, é muitas vezes essa de aquela comunidade, aquela população, resultados concretos, questões objetivas. As questões estruturais, as questões de escala, dependem do governo. Lembrando também que
os países que doam recursos para a região, todos são projetos que passam pelos órgãos do governo. São os órgãos do governo que alocam os recursos, que sancionam as aplicações. Então, eu acho que há muita desinformação e muitos medos, muitas desconfianças. Mas, na medida que as pessoas vão se informando, vão vendo como as coisas funcionam. Sim. Ou seja, é uma questão, claro, de saber como funciona, de articulação com todos esses atores aí envolvidos na história. E de compreenderem também. Eu gosto do exemplo, nós estamos vivendo essa situação estranha do Fundo Amazônico, quase incompreensível. O BNDES, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, gerencia aplicações, doações do governo norueguês e alemão para investir na região numa perspectiva de redução de emissões de carbono. Projetos relacionados ao sequestro de carbono, vinculados aos resultados que o Brasil consegue para redução de desmatamento e emissão de carbono. Projetos, se a gente tem crítica aos projetos, é porque anda devagar, é burocrático, pode fazer mais. De repente, aquilo é colocado sob suspeita. Projetos auditados pela AGU, pelo TCU, pela CGU, pelos próprios doadores, e aquilo é colocado como uma coisa estranha. São projetos com governos estaduais, prefeituras, ONGs, populações indígenas. Eu acho que quando muda o governo, a gente vive isso de 4 em 4 anos, todo novo governo chega com muita desconfiança em relação ao governo anterior. E acho que, a princípio, está tudo sujeito a chuvas e trovoadas. Mas, nesse caso particular, é uma pena, porque o BNDES é uma das instituições mais profissionais, mais competentes que nós temos no aparato do Estado brasileiro. E está fazendo um belo trabalho na região. Se é para criticar, é porque não está fazendo o suficiente. Mas não porque não tem recursos, as ONGs, as potências estrangeiras. Isso é desenho, isso é história em quadrinho, sinceramente. É uma outra visão mesmo que precisa de muito esclarecimento aí. É minha opinião. O sino, por exemplo, né? Por que você tem o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, decidindo fazer um sínodo na Amazônia? A América Latina era o continente mais católico do mundo, perdendo fiéis. A Amazônia é uma região cuja população que habita na região ela sofre de um isolamento muito grande. Você tem uma questão de populações indígenas. No Brasil, as populações indígenas são relativamente, quantitativamente pequenas. Você pega um país feito a Bolívia, o Peru. Na Bolívia, a maior parte da população é indígena. Então, e a Amazônia não só somos nós no Brasil, é toda essa região. E a mudança climática, na Europa em particular, e nos Estados Unidos, na Califórnia, é a discussão que hoje, juntamente com a revolução digital, com a discussão sobre longevidade, são as 3 grandes discussões do mundo, que é uma discussão do futuro. Com certeza, impacto está tendo algum. É a discussão sobre o aquecimento global, nível dos oceanos, aí entra uma polêmica muito maior envolvendo tudo, e a Amazônia é um capítulo dessa discussão. É um capítulo importante. Né? E, bom... Eu ia falar assim, eu lembro, eu estive na Suécia conversando com o pessoal de acho que era o mais importante think tank do mundo, né, que foi escolhido na época, que é o Stockholm Environmental Institute. A discussão deles era a Amazônia e o Ártico. Então eles falavam que eram os pulmões e o cooler, o resfriamento global. Porque a forma como você vai explorar o Ártico, mesma coisa. Tem petróleo, tudo bem, mas a forma como você vai explorar, e ali são vários, são 6 países, Groenlândia, Dinamarca, Noruega, Rússia, Estados Unidos, Canadá, e está faltando Dinamarca. Né? Dinamarca, Noruega... Não, Suécia não. Dinamarca, Noruega, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Né? Quer dizer, a forma como você vai explorar economicamente a região faz diferença para todo mundo, não é só para eles. Né? Agora, você tem legislações internacionais, você tem os acordos internacionais, ali é uma outra realidade. Na Amazônia não, são territórios de países da região, que têm suas próprias legislações, suas próprias formas de entender como explorar e ocupar a região. Agora, então, já dando um pouquinho o eixo aqui para a história de ocupação da região, né? Decidir o Brasil. Já discutimos aqui a questão da soberania, quanto que a gente pode decidir sozinho, quanto que tem que ouvir a comunidade internacional, e já entrando num ponto de como ela está sendo feito hoje a ocupação. Um argumento que é muito colocado no debate é que há um excesso de demarcação de terras ambientais indígenas, mas principalmente indígenas, que são 2 coisas. Uma coisa é a reserva indígena, outra coisa é a área de proteção ambiental, que se subdivide na área de proteção absoluta e na área de uso sustentável, onde há restrições ao uso econômico. Né? Aí, na questão indígena, primeiro,
Fala-se, os antropólogos acham que o índio precisa de X quilômetros quadrados por cada indivíduo para viver do jeito que ele vivia 500 anos atrás. Aí o outro argumento é que o índio ele quer se inserir na sociedade, ele quer usar aquela terra, às vezes, praticando uma atividade econômica, que seja agricultura, pecuária, extrativismo, para se integrar. E aí que as reservas indígenas hoje, tanto as indígenas como ambientais, haveria um excesso de demarcação. Essa discussão como é que é? Procede também? Um excesso? Olha, eu acho a primeira coisa a seguinte, tudo é passível de discussão. Se você tem uma realidade onde você entende que há uma área que está grande demais, no governo da ex-presidenta Dilma foi feito isso. Havia áreas em que, de repente, você descobre uma mineração importante aqui numa borda de uma unidade de conservação. Você pode, a palavra desafetar aquela região e procurar compensar trazendo uma outra região ou incorporando outras áreas do ponto de vista de conservação. Você colocou muito bem os dois grandes grupos de exploração, de preservação sustentável, de proteção integral. O mais sensível são as questões de proteção integral. Por quê? A biodiversidade ela se assenta em um tripé de três questões. Primeiro, a insubstituibilidade. Segundo, a representatividade. Terceiro, a conectividade. E essas três questões, na Amazônia, elas estão juntas. Então, se você desmata, se você destrói aquilo, você perdeu de uma vez só. Então, existem corredores de biodiversidade, existem áreas contíguas, e todo um planejamento sobre isso. Mas que não é o único planejamento do Brasil. Porque pensa em um planejamento modal, você tem um planejamento de segurança, e é preciso que esses planejamentos setoriais, eles sejam conciliados uns com os outros. Do ponto de vista de ocupação, você pode falar, olha, essa área aqui, essa população talvez possa ser reduzida, essa reserva. Pode, não pode? Você quer manter os índios isolados, para sempre isolados? Quanto que você precisa? Essas coisas têm que ser observadas do ponto de vista de processos históricos. E o país dispõe de uma instituição encarregada disso. Mas é uma instituição que o Estado tem tido dificuldade de consolidar, profissionalizar, que é a FUNAI. Então, não é uma questão assim, de opiniões, só uma questão que vai para a disputa política. Mas já houve caso de redução, de desdemarcação de terra indígena? Porque demarcar é fácil. Desdemarcar, falar que não é mais terra indígena. Sobre reservas indígenas, eu realmente não conheço, não é minha área. Na área ambiental é muito comum, você desafeta, porque por alguma razão vai passar uma estrada, tem uma hidrelétrica, mas procura de alguma forma compensar. E procura também o planejamento econômico não respeite essas áreas mais críticas, mais cruciais para a preservação da biodiversidade. Lembrando também que a Amazônia você tinha uma série de terras ainda cuja alocação estava para ser definida pelo governo, do ponto de vista de destinação. É uma área também, a fronteira não se move organizadamente, bonitinho, ela se move com muita grilagem, com muita violência, com muita exploração social. Isso tudo faz parte dessa discussão, mas são parte dos processos políticos do país. Isso de você, por exemplo, desafetar uma área. Aqui vai passar a estrada, então as árvores aqui elas têm que ser, não digo a árvore mesmo transplantada, mas replantada aquela espécie de árvore em outro local, né? Como acontece até nas grandes cidades, vai abrir uma avenida. Se tem uma árvore ali na grande cidade, pelo menos em São Paulo, lá de onde eu venho, é assim, você tem que recompensar aquela árvore que vai ser jogada em outro lugar da cidade. A gente tem isso em cavernas, por exemplo, esses mecanismos de compensação. Tudo isso são legislações que você fala assim, mas a legislação é ótima? Não. Elas sempre podem ser aprimoradas, melhoradas. Mas nós temos uma dificuldade, muitas vezes, que as legislações elas preveem um espectro. A gente no Brasil, a gente é um pouco... Quando cria uma flexibilização, passa uma manada ali. Então você não pode... A gente tem que parar de ser bipolar. Ou tem que construir uma série de situações de maior flexibilidade, maior contenção, maior dosimetria, para lidar com situações que os arranjos precisam ser mais equilibrados. E nós não conseguimos fazer isso, a gente tende para os extremos. Para tudo, né? Você vai, realmente, se tem uma legislação que trava, depois se pensa, se você é um ator político de um dos lados da contenda, vamos flexibilizar a legislação. Eu não sei o quanto vai flexibilizar. Você tem que olhar a filigrana. Peraí, o sujeito escreveu uma coisinha ali que depois vai haver uma interpretação jurídica flexibilizando mais ainda, então na defensiva eu travo tudo. Mas esse é o problema. Se você vai para a negociação com a posição extrema para negociar e convergir para o meio, e o outro vai para a posição extrema, você pode não ter uma negociação. E acho que isso está acontecendo em vários momentos.
Essa questão, por exemplo, uma coisa que foi uma lástima, por exemplo, quando o ministro, o presidente se manifesta preocupados com os matadores e, de certa forma, simpáticos, eles estão preocupados com aquela população, mas isso não pode ser confundido com a sinalização com o sinal verde para desmatar. Agora, eu me lembro quando eu estava no Ministério, a primeira vez que eu vi essa situação, eu fiquei um pouco assustado. Assim, se você é pego numa operação de desmatamento ilegal, você tem amparo legal, o governo tem amparo legal para destruir os seus tratores e caminhões, etc. E mesmo madeira que você destruir, não é aprender. Aprender ou destruir. Não, mas por que o pessoal, em alguns casos, opta por destruir em vez de aprender? Porque o custo de aprender e levar para um outro lugar deve ser maior do que chegar a destruir. E além disso, através dos leilões, o pessoal recupera. Os próprios... Exatamente. Então, compram lá. Então, é aquela coisa chocante você queimar um trator, queimar uma riqueza, ela tem uma racionalidade. É evitar que aquilo seja utilizado em novos processos de desmatamentos ilegais. Então, agora, como uma região conflagrada, uma região polarizada, uma região de pobreza, uma região de violência, a gente daqui, às vezes, tem uma visão mágica, romântica das coisas. Não é. É uma região complicada. Porque é um faroeste ali, né? E esse é até aquela coisa também, tem até uma externalidade positiva. Ao queimar um trator, você vai incentivar a indústria a produzir um novo trator e vender para o mesmo desmatador, né? Não, aí também não, mas eu acho que assim, é uma imagem forte, né? E quando você tem um Estado frágil, né, pouco presente, imagina se é difícil para nós aqui entendermos, nós que não somos da região, imagina o pessoal de fora do país, né? E aí entra outra questão, essa questão da preocupação com a mudança climática, com a biodiversidade, por ela ter se tornado uma questão global, o comércio internacional e as populações dos países envolvidos colocam isso nas suas preocupações em relação aos acordos internacionais. Ninguém esperava, por exemplo, que o Brasil queira sair das negociações internacionais de clima, deixar de liderar isso aí, é um direito do governo. Eu pessoalmente acho uma grande burrice, mas enfim, faz parte do governo eleito, cada um tem sua política. Só que não se contava como isso afetou o agro. Porque meio ambiente e agrobusiness são as duas mesas que o Brasil tem assento no top 5 global. E de repente, o fato do Brasil sair da agenda ambiental começou a afetar discussões sobre agropecuária. Mas no de retaliação? Eu diria, não digo retaliação. Primeiro, a questão da sustentabilidade da indústria. Hoje, o agronegócio tem clareza de que ele precisa ter um selo de sustentabilidade. O agro moderno, o agro contemporâneo, o agro integrado globalmente. Segundo, dando pretextos para discussões sobre acordos comerciais, no caso da União Europeia. Mas o mais grave é o acesso ao CDE. A OCDE tem uma série de práticas que os países todos concordam em respeitar. Então, tanto no acordo com a OCDE, com a União Europeia, que deu pretexto ao protecionismo dos franceses, por exemplo, levantar questionamentos, quanto em relação ao acesso ao CDE, o governo tem que pensar bem nessa hora. Compensa essa atitude de litigação, de beligerância em relação à agenda ambiental? Isso não pode ser tratado de uma forma um pouco mais conversada, negociada? Bom, no governo da ex-presidenta Dilma, nós apanhamos 5 anos das ONGs, apanhamos 5 anos dos think tanks ambientais, mas negociávamos, discutíamos, continuávamos, discutíamos também com o setor privado, a gente apanhava de todo mundo. Às vezes apanhar faz parte do jogo, você não precisa levantar indignado, não sei o quê, isso não ajuda ninguém. Até às vezes para brigar, primeiro você tem que aprender a apanhar, depois aprender a bater, né? Na política, eu acho que a gente bater e apanhar é uma coisa quase que assim, inerente à atividade da política. Não, com certeza. E na política internacional, mais ainda, é normal essas discussões. A divergência é normal, é uma questão de maturidade da democracia. E assim, claro, ninguém quer ter problema de graça aí com a OCDE. E a questão ambiental, a questão agropecuária, é bom lembrar também, está com potencial na questão de defesa da concorrência, lá nossos colegas lá do CAD mesma coisa. Estão com esse problema lá, o CAD sendo aceito na OCDE, o Brasil sendo aceito na defesa da concorrência e agora por um problema aí na substituição de liderança do CAD, pelo procedimento, pela forma como está sendo feita, corre risco também de ser repreendido. O mundo internacional não é, os ingleses falam, pick and choose, não é assim, eu quero isso aqui, não é um buffet de salada que você escolhe o que você gosta. Ou você concorda com esse conjunto de regras ou você não concorda. Não dá para você pegar só o que te interessa. E a agenda ambiental interessa muito ao mundo. Se o Brasil não liga, o mundo liga.
A primeira vez que a gente teve o governo assustando, aqui, o atual governo, com relação ao que estava acontecendo, foi com os boicotes de produtos agrícolas nos supermercados da Suécia, por conta da liberalização de agrotóxicos. Ou seja, não é uma retaliação governamental. Fala-se mal, hoje em dia não dá nem para dizer que a imprensa fala, corre na internet, né? A coisa é espontânea, corre lá que o Brasil está desmatando e não está preservando, então a retalia é do mesmo jeito que se retalia hoje por pauta de costumes. Mas aí houve um outro problema. Nós temos um órgão respeitado internacionalmente que é o INPE. E houve uma crise em relação à direção do INPE, o governo resolveu brigar com os dados. Mas quando você tem uma crise, você briga com os dados, aí sua credibilidade complica. Não é mais uma questão política ideológica, você está discutindo com o termômetro. Né? É que assim, em outros casos no Brasil a gente viu que termômetros foram problemáticos, outros termômetros, não o INPE, né? Institutos de pesquisa aí criaram problemas, aí o governo, não sei se por trauma ou não de institutos, arrumou a encrenca lá com o INPE, né, que parece estar se superando. São muitas coincidências, doutor Alex. Né? Não, eu quero dizer assim, que no caso do boicote, lá na Suécia, foi espontâneo. Totalmente é diferente espontâneo. de um organismo internacional Sim. que delibera Não, isso uma retaliação. A população fala, não vou comprar. Né? Como pauta de costumes. Tal banco, cadeia de fast food, tomou tal posição, fez ou é lacração, ou mitou, não sei o quê. Então, um lado do mercado resolve não consumir. Tem canudos de plásticos. 3 meses foram banidos. E nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquele combo da plataforma de indicadores, de objetivos, de metas, que foi talvez um dos principais produtos da Rio+20, a produção circular é um dos objetivos. Então isso agora, várias pessoas no mundo inteiro estão preocupadas com isso. Sacola de plástico, canudos, lixo. Você pode ver na televisão, aquela propaganda, aquele filme pequeno do André Trigueiro. Isso agora está mudando, é a juventude que traz isso. Quando eu estudava, eu lembro, 95% da minha sala fumava. Hoje, 95% não fuma. Né? Então tem coisas que vai mudando com o tempo. Agora, os governos eles precisam se entender um pouco com isso, entrar em sintonia com isso. Nós não imaginávamos, por exemplo, que alguns produtos fossem banidos com a velocidade que estão sendo. Por quê? Porque afetam os costumes e afetam os valores da sociedade. Com certeza. Aquela menina sueca, a Greta, de 15 anos, rodando o mundo. Imagina ela aqui no Brasil. Imagina ela faz. Quer dizer, o que tem a ver uma moça sueca preocupada com mudança global, com aquecimento global, vir ao Brasil, por exemplo? É uma coisa. Quer dizer, nós estamos num outro mundo. Eu me lembro quando a princesa Di faleceu, foi o primeiro evento que afetou imediatamente o mundo inteiro, ainda no início dos anos 90, né? No início, na virada do milênio. Né? Hoje, quase tudo afeta todo mundo instantaneamente, verdade, mentira ou não. Mas nessa área ambiental está se consolidando a percepção de que o Brasil está pisando na bola. E isso não é no nosso melhor interesse. Agora você falou, o mundo inteiro tem interesse na questão ambiental da Amazônia. Ou seja, nós temos um ativo. Né? O mundo em geral, vamos dizer assim, em geral. E nós temos um ativo aqui. Como que o Brasil pode ganhar aquela coisa? Eu tenho um produto que você quer comprar. Você tem interesse no produto. No caso, não é uma compra e venda, é uma coisa bem mais complexa, bem mais sofisticada. O mundo tem interesse nisso. Como é que a gente valoriza e fala, então eu quero isso em troca para preservar a Amazônia? É uma ótima pergunta. Primeiro, não é tão simples. Não tem alguém que fale pelo mundo, alguém que fale pelo Brasil. Você tem uma série de países que doam recursos, ou diretamente ao governo, como no caso do Fundo Amazônia, ou através de instituições como o Banco Mundial, o Programa Nacional, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que através das organizações internacionais multilaterais e o governo brasileiro investem na região em projetos selecionados tecnicamente. Então você tem bilaterais, multinacionais, mas tem uma discussão de fundo que ela não prosperou ainda. E é uma discussão complicada, que é o preço do carbono, a precificação do carbono. E essa discussão foi chave para nós na discussão da posição de Paris. Nós não estamos discutindo, a nossa agenda para Paris não foi uma agenda negativa. Você precisa de uma agenda negativa, comando e controle para evitar o desmatamento ilegal. Mas nós temos a possibilidade de uma agenda positiva, uma agenda de sequestro de carbono, uma agenda de desenvolvimento florestal integrando agropecuária, silvicultura, pecuária, pecuária, agricultura e extrativismo vegetal. Sim. Interessante. Bom, já vamos caminhando aí para o final do programa. Alguma consideração mais aí seja nesse ponto aí de como a gente... eu acho que assim, várias dessas discussões, o que a gente percebe, Alex? Assim,
Primeiro, uma desinformação muito grande. Nossa, nós todos. Segundo, um desconhecimento muito grande da realidade da região, da precariedade, da fragilidade das coisas. Terceiro, uma falta de perspectiva de processo. Né? Por exemplo, nenhum país renuncia às suas possibilidades de crescimento. Você achar que a Amazônia é um santuário, que você vai cercar e manter, não existe essa possibilidade. Você tem que discutir o como. No meio ambiente, por exemplo, eu brigava muito com o pessoal das unidades de conservação. Importante não é tanto mais área, é a qualidade das unidades de proteção integral, porque elas são as joias da coroa. Mas a visão do pessoal é quanto mais área, melhor. Então isso gerava muita tensão. Dentro do Ministério, por exemplo, o Chico Mendes e o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, tinham dificuldade de entender o trabalho de serviço florestal, de desenvolvimento e exploração de florestas nativas. Então, aqui falando pelo lado das confusões na área ambiental. Na área do agro, algumas instituições, a ABIOV, a BAG, a Sociedade Rural, foram vanguarda no entendimento de que, puxa, se a gente cumpre o Código Florestal, se a gente implementa o cadastro ambiental rural, a gente se credencia do ponto de vista internacional, do ponto de sustentabilidade do nosso agronegócio. Mas isso não é majoritário. A visão majoritária é ainda as distorções, a paralisia, o estorvo, a burocracia. E às vezes você tem problemas das legislações que precisam ser melhorados. Por exemplo, o licenciamento ambiental ele faz parte dos órgãos intervenientes que envolve a Palmares, envolve o IFAM, envolve a FUNAI. Então se confunde um pouco essas coisas todas e se fala, não, está tudo muito difícil, isso tem que desburocratizar, tem que simplificar, tem que acabar. Não é. O governo você tem que construir solução para tudo. Não tem solução mágica. Acho que o Brasil precisa botar um pouco a bola no chão e ver, isso é um patrimônio nacional. Ah, mas o Brasil tem direito de desmatar e destruir aquela floresta como fizeram os outros países desenvolvidos? Tem. Mas é isso que nós queremos? Nós não temos um uso melhor para isso? É a questão do crédito de carbono, que já há décadas se fala nisso aí, ainda não está implementado, não está precificado ainda, porque é uma forma, né, que... Tem que construir. Tem que construir. Então, quer que eu mantenha a minha floresta? Tá bom, então me pague para eu manter minha floresta, você desmatou a sua. Pois é, mas lembra que esse argumento é utilizado mesmo no país. Se você pensar, por exemplo, fundo de participação. Por que não você colocar como um dos critérios de fundo de participação a questão da preservação das florestas nativas? Estou te dando um exemplo, claro, heterodoxo. Mas para dizer o seguinte, isso não vale só do Brasil para fora. Vale entre os estados brasileiros, no nosso Pacto Federativo, como é que a gente trabalha isso. E como é que, por exemplo, o presidente mencionou isso numa entrevista. E o semiárido? Por que o semiárido ninguém se interessa? Né? Você pode ter um subsídio cruzado da Amazônia para o sublinhado, mas isso é economia. Tem que ser construído. Tem que ser construído. E não tem que ser combatido, polarizado do ponto de vista de impressões, questões pessoais. Eu acho que o Brasil precisa, a gente precisa organizar os problemas. Sabe? A Amazônia, eu volto onde eu comecei. Nós precisamos de uma discussão de desenvolvimento regional, o que o país quer para a Amazônia. E essa discussão ela tem como principal protagonista aquela população, aqueles dirigentes, aqueles governadores, aqueles prefeitos, aquelas organizações da região. Os outros são partícipes, mas tem que ser construído um projeto para a região, senão vão todo mundo disputar os seus interesses próprios para a região. Continua o diálogo de surdo aí, quem grita mais alto e no momento a pauta vira para cá, para lá. A razão pede tempo, pede expertise, pede ouvir o outro, ouvir as posições. Nós estamos num momento ainda de quase que assim, um download de preconceitos e de visões estereotipadas. Só que esse é um assunto que, ao contrário de outros, o tempo joga contra. Porque se ceteris paribus, tudo normal, as coisas vão acontecendo. E no caso do meio ambiente, eu mencionei no início, a biodiversidade, ela vai, quando você destrói, você não recupera. Mesmo o projeto nosso, projetos plantados, restauração florestal, não é a que você tinha originalmente. É um second best, é uma aproximação. É uma restauração, tentando restaurar o que tinha antes. É uma tentativa de recriar um ambiente, mas não é o ambiente nativo original. Acho que por isso que o pessoal então tem essa visão ainda muito da preservação, de ampliar a área preservada. Mas tem que ser qualificado. Isso. Claro, tem que ser qualificado. Aí só uma última perguntinha então. Por exemplo, fala-se muito também que há um excesso de áreas preservadas, talvez por essa visão de que o importante é aumentar a área preservada ao invés de não priorizar tanto a qualidade.
e aí ela coincide muitas vezes com uma área onde tem um minério no subsolo, aí disse que isso aí foi colocado em cima para não se explorar aquele minério. Olha, isso pressupõe um grau de superestimar a visão do pessoal que está definindo unidade de conservação, definindo reservas indígenas e tal. Acho o seguinte, o mundo inteiro, minério é um problema no mundo inteiro. África do Sul, Canadá, eu sou de Minas Gerais. Meu estado é um queijo suíço. E você passa por algumas regiões, são paisagens lunares. Assim, azul, vermelho, assim, só resíduo. Né? Um negócio assim, bonito, mas terrível. Né? Hoje, você precisa de um projeto de mineração que tenha uma estratégia de saída. Que você vai recuperar a área. E a sociedade não acredita nisso. Que aquilo vai terminar bem. Por outro lado, os estados precisam da riqueza daquela mineração. O país precisa. Então você tem que ter uma conciliação. Além disso, nós tivemos recentemente os casos de Mariana e Brumadinho. Tem uma série de barragens de mineração construídas num outro tempo histórico. Antes de ter preocupação com o meio ambiente, outras tecnologias, e de repente, como é que você arruma esse passado? Isso não fez parte do cálculo benefício lá da exploração da mineração lá atrás. Você tem que acertar essas contas agora. Minas Gerais e o Pará, ficaram as duas grandes províncias minerais do país, isso hoje é um motivo de preocupação de populações de governo. Nas áreas novas, imagina uma região intocada. Você identifica lá uma jazida. Né? Isso tem que ser conversado, discutido. Precisa daquela região, ela é importante, ela é decisiva, dá para explorar com cuidados. Isso foi feito em Carajás. Se não dá, desafeta, tenta transferir. Dá, o que não dá? Porque assim, do ponto de vista do país, é sempre difícil renunciar às suas possibilidades de riqueza. Em geral, tem que se buscar a conciliação. Mas sem um preconceito a priori de que não, tem que deixar intocado, ou não, tem que tirar todo mundo dali. Ou seja, agora sim a mensagem final, acho que é mais diálogo, né? Mais entendimento. Muito mais diálogo, muito mais entendimento, muito mais conversa, muito mais conhecimento técnico. Eu acho que você trabalha no governo, como eu trabalhei esses anos todos, você sabe que não tem solução. Eu não falei mágica. no comecinho que ele era aposentado, não. Na hora do currículo dele, essa parte eu omiti aqui, mas ele se aposentou no ano passado, né? Isso, mas teoricamente só. Na prática, o que a gente sabe? Você tem que construir as soluções. E não há solução perfeita, nem solução que agrade a todos. Nós tivemos no meio ambiente, seja no Código Florestal e no Marco Regulatório do Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios, duas negociações exemplares com a indústria, com o agro, com os movimentos tradicionais, com as organizações não governamentais. Por quê? Todos ficarem satisfeitos. E uma negociação boa é uma negociação que ninguém sai satisfeito, mas que é a negociação possível, que permite que você rode a página e continue. Se eu saio 100% satisfeito, não é negociação, é imposição, Você né? impôs, Então, exatamente. mas é isso aí, Gaetani. Muito obrigado aí pela sua presença, pela aula aí de isso, Amazônia que foi dada para você, internauta que acompanha a TV Anesp, que discute políticas públicas no Brasil. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado aí no canal da Anesp na internet, no Facebook, no YouTube. Em breve vão haver também mais vídeos aí, sempre com temas de políticas públicas que estão no debate do Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.